A graça e a paz do Senhor Jesus, família, amém. Pode sentar no seu lugar, aleluia. Que momento maravilhoso na presença do Senhor, meus irmãos. Que coisa linda, como é bom estarmos aqui nesse lugar. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Que oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Você parou para pensar nisso, gente? Tem muita gente que está perdendo sua vida e agora você está aqui nos átrios do Senhor, no tabernáculo, no Santo dos Santos, adorando ao Rei dos Reis. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: boa tarde, meu irmão. Como é bom adorar o Senhor ao teu lado. Que coisa linda, amém, queridos? Abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do versículo 3. João capítulo 4, a partir do verso 3. Quem achou, diga família. Quem não achou, diga misericórdia. Poucas misericórdias, graças a Deus. Se você não está encontrando, você pode acompanhar aí no telão junto conosco. Vamos fazer a leitura desse texto. Uma leitura média, um pouquinho grande, do versículo 3 até o versículo 34. Então vamos lendo com bastante atenção nessa noite, no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, falando sobre Jesus. Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo.
Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Até aqui está bom. Vamos orar, meus irmãos? Te damos graças, Espírito Santo de Deus, por essa noite maravilhosa, porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor marcou o encontro com cada um de nós. Nós queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós queremos te agradecer porque as tuas misericórdias se renovaram nas nossas vidas nessa manhã. E é a causa de nós estarmos aqui, Senhor, sentado nessa cadeira, podendo ouvir a tua palavra. E foi para isso que nós viemos, para ouvir a tua voz. Então nós te pedimos, ó Pai, usa a vida do teu servo, derrama da tua graça nesse lugar, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, faz, ó Deus, compreendida a tua palavra no nosso coração, que a gente saia daqui nesse lugar cheios de ti, cheios da tua voz, entendendo ainda mais aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos sair daqui ainda mais parecidos contigo, que essa palavra venha a ser compreendida e vivida e aplicada na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, traz cada mente focada agora na tua palavra, e que nenhuma palavra se perca nesse lugar, mas que toda ela alcance o destino certo no nosso coração. Muito obrigado por tudo, essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. E todos dizem: aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. Estamos numa série, os encontros de Jesus. E só esse encontro aqui, ele tem pano para manga para a gente meditar o mês inteiro. Mas hoje gostaria de refletir com os irmãos uma perspectiva diferente acerca deste texto, que foi recentemente compartilhado aqui nesse lugar e nesse altar. E fomos ricamente abençoados. Mas nessa noite eu creio que Deus quer ministrar aos nossos corações. Eu creio que Deus quer falar conosco nesse lugar. Porque esse encontro aqui foi um encontro, assim como todos os outros, que gerou nas pessoas que tiveram um encontro genuíno, pessoal, íntimo com o Senhor. Foi um encontro que gerou satisfação. Se você observar bem, o texto logo no início, quando a gente começa, e todo ele está tratando no pano de fundo sobre necessidades. Está dizendo que Jesus estava cansado e se sentou no poço. Está dizendo que uma mulher chega para pegar água para suas necessidades. Jesus pede água porque está com sede, novamente necessidade. Jesus manda os discípulos irem na cidade de Sicar comprar comida, porque estavam com fome, era meio-dia. Está lidando aqui, o texto inteiro está falando sobre necessidades. Assim somos nós também no reino de Deus. Nós temos necessidades. Eu não sei qual é a sua nesse momento, mas tem pessoas aqui nessa noite que estão necessitando de cura do Senhor. Tem pessoas que estão necessitando de alimento. Tem pessoas que estão necessitando de trabalho. Tem pessoas que têm cada um a sua necessidade. Isso é válido. Isso é normal, isso é natural, isso é humano. Sendo que o que essa mulher não contava, indo de meio-dia num horário incomum, num poço que ficava fora da cidade, caminhando para trazer água no lombo, ela não contava que estaria ali o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores para encontrar com ela.
E esse encontro mudaria de maneira instantânea e para sempre a sua vida. E é nisso que a gente vai meditar nessa noite. Esse encontro que essa mulher tem com Jesus. Os irmãos já conhecem essa história. Semana passada fomos meditados aqui, fomos ministrados sobre ela. A palavra abençoada, a ministração aqui, coisa linda. Como Deus usou a vida do pregador semana passada. E hoje num olhar diferente sobre o mesmo texto. Nós estamos diante de uma mulher que estava ali para satisfazer uma necessidade. Um diálogo começa, um judeu falando com a samaritana. Água é o assunto que para nós a gente não consegue entender integralmente, porque nós temos água. Se você sair agora, tem um bebedouro com água estupidamente gelada que está ali. Temos água no banheiro, a gente tem água à vontade numa torneira, mas aquela região ali não tem, é escasso. Você pode chegar em casa e virar 1 litro de água, as pessoas não tinham essa oportunidade. Então imagine só que essa mulher está com sede desde que acordou e foi de meio-dia, esperou para não ter contato com outros, para ir de meio-dia no poço pegar água. Jesus ainda pede de beber a ela, me dá de beber. Esse diálogo continua até que algo acontece. Jesus, de maneira intencional, se revela para essa mulher, dizendo: se você conhecer quem está lhe pedindo água, Ele poderia lhe dar água viva, que pode ser uma fonte a jorrar dentro de você. Que coisa linda. Aquela mulher tem interesse naquela voz, tem interesse naquela proposta, ainda pensando numa situação humana. Como assim? Eu quero essa água que eu não tenho mais sede. Eu não vou precisar mais vir aqui buscar água. Eu não vou precisar mais me deslocar todo dia para pegar água. Eu quero essa água aí. Sendo que ela vai descobrir que essa água não era uma água humana. Porque eu tenho uma notícia para lhe dar, meu irmão. Jesus, Ele não veio na terra para resolver as suas necessidades físicas, materiais, consumistas que nós temos. Cada um tem uma necessidade aqui. Uns querem comprar um carro, uns querem comida, outros querem concurso, outros querem passar no curso universitário dos sonhos, outros querem promoção no trabalho, outros querem empreender. Cada um tem as suas necessidades. Mas Jesus não veio para resolver essas necessidades. Ele veio para resolver um problema no coração dessa mulher, que estava muito antes da necessidade surgir no coração dela. Era o problema do pecado. Essa mulher estava condenada ao inferno, e Jesus, Ele veio para resolver esse problema. Ele veio para resolver essa necessidade espiritual. E quando Ele se revela de maneira direta a essa mulher, mas Ele vai dizer algo muito profundo. Porque o encontro com Jesus, Ele não vai resolver a nossa necessidade física, nossa necessidade espiritual. E a nossa necessidade espiritual, ela é manifesta através do nosso pecado. Jesus tocou no pecado daquela mulher. Jesus tocou na vergonha daquela mulher. Ah, você quer dessa água? Então pronto, chama o teu marido. Vai lá e chama o teu marido. Não, Senhor, não tenho marido. Opa, disseste bem. Porque você já teve 5 e o que você está agora nem é o seu marido. Jesus está apontando o pecado daquela mulher, porque somente o Cordeiro de Deus, santo, imaculado, pode fazer isso. Ele diz: ei, adúltera, mulher com espírito de Jezabel, destruidora de lares, esse é o teu problema. Mas eu vim aqui para resolver isso nessa manhã. Jesus vai, Ele aponta o pecado dela. Olha só como eram as conversões antigamente. Olha só como são as conversões genuínas. O pecado é apontado.
Diferente de um falso evangelho que está sendo pregado nos nossos dias, dizendo: venha como está, Jesus te aceita do jeito que você é, Jesus te aceita do jeito que você se comporta, só venha. Está diferente, não é? Diferente de João Batista, que pegava e chamava lá as pessoas que iam para o deserto, ouvir ele pregar, miseráveis homens, raça de víboras. Rapaz, seria engraçado. Seria muito engraçado se o pastor Djalma xingasse os irmãos aqui todo culto. Queria ver quantos iriam ficar nesse lugar. Quantos de nós iríamos ficar num lugar para ser xingado? Interessante reflexão. Jesus aponta o pecado dessa mulher. Porque o evangelho ele é um prumo que vem para dividir a nossa vida, meus irmãos. A vergonha maior não está no pecado daquela mulher, a vergonha maior está em passar a eternidade no inferno por causa daquele pecado. Então Jesus não tem medo de expor o seu pecado, assim como expôs o pecado daquela mulher, porque Ele está fazendo isso para te restaurar e não para te condenar. Jesus trata aquela mulher tem um impacto. Vejo que tu és profeta, mas onde é que eu tenho que adorar? É no monte, é em Jerusalém, onde é que é isso? Ô filha, já chegou a hora em que nem ali, nem acolá, não é só no monte não, nem em Jerusalém, você vai adorar em espírito e em verdade. A gente nem parou para pensar que aquela ali foi a primeira adoradora do reino dos céus, com o Cristo revelado sendo o Messias publicamente. Que mulher agraciada, meus irmãos. Ela tem a sua vida transformada, mas o que me choca, eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para esse fato. É que com esse diálogo, Jesus se revela a ela dizendo: eu sou esse Messias que você está esperando. E aí, o mágico acontece, o sobrenatural acontece. Quando a imagem do Filho de Deus, o Cristo ressurreto, o Cristo Jesus, se manifesta àquela mulher. Meus irmãos, eu convido você a olhar. Por favor, o versículo 28. Versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Meus irmãos, olha só o que o evangelho faz na vida de uma pessoa. Olha só o que o evangelho faz na vida de alguém que se encontra genuinamente com o Cristo. Essa mulher, ela deixou o seu cântaro. Meus irmãos, isso me impressiona. Todas as vezes que eu leio esse texto, isso me impressiona. Essa mulher deixou o seu cântaro. Semana passada foi falar dos detalhes desse texto, os detalhes da cidade, do horário, da água, tudo. E a gente já está com esse pano de fundo, eu não preciso me deter a isso nessa noite. Mas a mulher, ela foi ali para satisfazer uma necessidade física, fisiológica. E no meio de um encontro inesperado, as escamas dos seus olhos caem. E o que é que acontece, meus irmãos? Ela deixa o seu cântaro. A gente passa por isso despercebido no texto. E essa é a informação mais importante desse texto. Ela deixou o seu cântaro. Ela deixou a sua necessidade. Porque isso foi mudado instantaneamente com o encontro com o Cristo. Agora, essa mulher nasceu de novo ali naquele lugar.
Essa mulher, aconteceu uma metanoia, uma mudança de mente na cabeça dessa mulher. Instantânea, na mesma hora. Ela podia ter levado o cântaro, meus irmãos. Meus irmãos, ela podia ter levado o cântaro. Mas fazer a vontade daquele que a chamou era mais importante do que uma necessidade física para ela. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Ela deixou de lado. Imagine só que essa mulher dormiu como uma média de 10 horas da noite e acordou de 6 horas da manhã. Ela estava até meio-dia sem tomar água, com sede, provavelmente com fome, porque precisava de água também para fazer o alimento. E ela deixa de lado, ela deixa aquilo ali, ela nem sequer se lembra daquilo, e aquilo que brilha aos seus olhos agora é fazer o nome do Cristo revelado para essa cidade. Cidade essa que a condenou, cidade essa que a acusou, cidade essa que a julgou, e agora ela volta para a cidade e dizer: venham, vejam, um homem que disse tudo o que eu já fiz. As pessoas vão, o texto segue depois do versículo 34, e vai dizer que as pessoas vão porque ela disse que Jesus profetizou na vida dela. Mas depois o texto vai dizer que eles ouviram da boca do próprio mestre e eles creram. Essa mulher foi a grande missionária do Novo Testamento. Ela ganhou uma cidade inteira para Jesus, no ato da sua conversão. O que é que aconteceu com essa mulher, meus irmãos? Um encontro genuíno que trouxe para ela satisfação. Um encontro com Jesus mudou a vida dela e trouxe satisfação. É sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Ela estava plenamente satisfeita em Cristo, onde até as necessidades básicas não faziam mais sentido, não eram mais prioridade. O que é que você quer? Fazer o nome do Cristo conhecido. Cristo brilhou tão forte nos seus olhos que ela não conseguia nem olhar para o próprio cântaro. A prioridade dessa mulher foi mudada. A satisfação dessa mulher foi mudada. Nós estamos muitas vezes buscando satisfação nas coisas, nas situações da vida. Mas essa mulher, ela tem a sua vida alcançada pelo Senhor Jesus. E agora, Jesus que a satisfaz. A mesma satisfação que estava nela, observem bem, estava no próprio Jesus. Os discípulos chegam da cidade com a comida, 13 quentinhas. Está no meio do diálogo lá. Jesus, o senhor precisa comer, Jesus. Coma, está com fome. Mas Jesus: meus filhos, meninos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso aqui é um detalhe, enquanto os tantos tratam isso como a prioridade do dia. Comer, preciso comer. Se eu não comer, dá não, consigo nem trabalhar. Está falando sobre necessidade básica, meus irmãos. Eu não estou nem falando de carro novo ainda. Eu não estou nem falando da promoção no trabalho. Eu não estou falando nem de empreender. Eu não estou falando nem de investir dinheiro. Eu estou falando de algo básico. As necessidades básicas, elas perdem a prioridade diante da imagem do Senhor Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A mesma satisfação que estava em Cristo estava nessa mulher. Que coisa linda, meus irmãos. Que momento maravilhoso. Existe um autor dos nossos dias, um psicólogo,
chamado Larry Crabb. Ele escrevendo um livro, ele defende a ideia, ele faz uma análise psicossocial e ele defende a ideia da lei da linearidade. Ele diz que a humanidade, a sociedade, ela caminha debaixo da lei da linearidade. Todos nós corremos de um ponto A para um ponto B, onde o ponto B é uma boa vida. Todos nós queremos ter uma boa vida. E o ponto A é o meio pelo qual é a estratégia que você vai usar para alcançar uma boa vida. Tem gente que usa sexo. Quanto mais eu me relacionar sexualmente, eu vou alcançar uma boa vida. Quanto mais eu pegar mulher, quanto mais eu sair farrando, me embriagando, curtindo aqui, aí pronto, eu vou ter uma boa vida. Isso é uma boa vida. Tem gente que acredita que através do trabalho, eu vou trabalhar, ganhar dinheiro, prosperar, porque aí eu vou ter uma boa vida. Tem gente que acredita que é um carro novo. Através do carro, eu vou ter uma boa vida. Se enquanto eu não alcançar o carro, eu não vou ter uma boa vida. E quando eu não tiver a promoção do meu trabalho, eu não vou ter uma boa vida. E a gente trabalha nessa linha linear, nessa lei da linearidade. Sendo que ele vai dizer que o Evangelho, Cristo, que ele pega essa lei da linearidade, ele amassa, ele quebra, ele joga fora quando ele encontra alguém. Quando ele liberta alguém, quando ele salva alguém. Porque a lei da linearidade não se aplica mais ao cristão, não se aplica mais à mulher samaritana. Mas alguns de nós ainda temos entendido que o Evangelho é um meio para com um fim. Alguns de nós entendemos ainda que o Evangelho é um ponto A. Eu vou vir para a igreja, eu vou fazer tudo certinho, aí eu vou ter uma boa vida. E se estiver dando alguma coisa errado, não, mas vai dar certo, servindo ao Senhor. E aí vai dar certo, aí eu vou ter uma boa vida. E a gente está encarando o Evangelho como se ele fosse um ponto A na nossa vida. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando de uma palavra. Eu vou para a igreja porque eu estou precisando, eu estou mal. Vou para a igreja porque eu estou precisando daquela cura. Eu vou para a igreja porque eu vou orar para eu ser promovido. E a gente está usando Deus como uma barganha, Deus como um meio para alcançar uma boa vida aqui na terra. Onde essa compreensão ela é totalmente materialista, consumista e errônea. Está errado, irmão. Larry Crabb vai dizer que o Evangelho ele não é o ponto A. Ele vai dizer que o Evangelho é o ponto B. Você luta para alcançar uma boa vida. Porém, o Evangelho já é essa boa vida que te alcançou. O Evangelho já é o final da história. O Evangelho já é tudo de melhor que poderia acontecer na sua vida. Quando a gente diz que o maior milagre é o milagre da salvação, meu irmão, isso não é um jargão bíblico não, isso é a maior verdade bíblica da história. Quem aqui é lavado e remido pelo sangue do Senhor? Aleluia, muitos nesse lugar. Se você não é ainda, hoje é a sua oportunidade, meu irmão, de ser a pessoa mais feliz da terra. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o ponto B. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o maior milagre que poderia acontecer na sua vida. E se, Caio, então, se eu estou no ponto B, se eu estou no final da história, se eu já alcancei uma boa vida, eu preciso de quê? Essa é a grande pergunta. Essa é a reflexão instantânea que essa mulher samaritana fez. E ela largou o cântaro, meus irmãos. Oh, que Deus maravilhoso. Ela entendeu a mensagem do Evangelho ao tal ponto de que na mesma hora ela disse: então eu já alcancei tudo que eu precisava. Deixa aqui.
Saiu correndo, meus irmãos, para fazer o nome desse Deus conhecido. A mesma alegria que a alcançou, eu quero agora que alcance essas pessoas dessa cidade. A mesma finalidade de vida que me alcançou, a mesma plenitude, a paz que excede todo entendimento. Eu não preciso mais lutar a minha vida por nada agora, eu já alcancei. Eu já fui encontrado pelo amor do Senhor. Conheço pessoas que se matam, estudam, e não está errado, tá? Não vou falar aqui sobre uma comodidade de vida. A ambição no seu lado positivo, ela é bem-vinda. De você galgar lugares maiores, de você galgar concursos, promoções, de empreender. Isso não está errado não, tá? Pelo amor de Deus. Agora isso não pode ter o teu coração. Tem pessoas que se desgastam, gastam sua vida 5, 10 anos estudando para um concurso. E enquanto não alcançar aquele concurso, não é pleno. Enquanto passar naquele curso universitário, não é pleno. Enquanto não tiver o carro que quer, não é pleno. Que é isso, meus irmãos? Se você continuar nessa mentalidade de vida, você nunca vai ser plenamente feliz. Você sempre vai se frustrar. A metanoia que alcançou essa mulher precisa nos alcançar nessa noite, se ainda não nos alcançou. Nós precisamos entender que o Evangelho é o ponto B na nossa vida. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele nos satisfaz plenamente. E eu não preciso de mais nada. Tudo que antes tinha prioridade e foco na minha vida, não tem mais agora, porque eu já encontrei o meu tesouro. E o meu tesouro está em Ti, Jesus. Ele é o nosso bem maior. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Oh, meus irmãos, você foi encontrado por esse Deus. Ele já te conhecia, sabia das tuas falhas, do teu pecado. Mas antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu, antes mesmo das estrelas existirem, e Ele colocá-las em forma e chamá-las pelo nome. Ele já sabia o teu nome, e Ele já te chamava de filho meu. Tu és bem-vindo aqui no meu reino. Oh, meus irmãos, antes das constelações existirem, e a Bíblia diz que elas são mais vastas do que a areia do mar, da praia, ali ainda o Senhor diz: eu já te conhecia, eu já te escolhi, eu já te separei. Nós fomos escolhidos e eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Antes da fundação do mundo, Ele já nos encontrou. Ele já sabia de tudo e mesmo assim Ele decidiu investir na sua vida. A grande pergunta nessa noite é: você é satisfeito nesse Deus? Satisfeito como essa mulher? Satisfeito como ela? De chegar ao ponto de deixar o seu cântaro de lado? Será que você largou o cântaro, meus irmãos? Ou será que você não continuou com o cântaro nos seus braços? Jesus, Ele realmente tomou o trono da tua vida? Ou você ainda continua buscando a Ele para alcançar um fim? Usando Deus para alcançar alguma coisa? Usando Deus para alcançar uma vida bem sucedida? Ei, Jesus não prometeu isso não. O maior milagre Ele já te deu. Então se você prosperar ou não, você já alcançou a plenitude da vida. Não, Caio, mas eu estou vindo, eu estou orando, e Deus não me deu ainda. E se Ele não der, meus irmãos? Ele não é um Deus mau por causa disso não. Ele já fez tudo por nós. O que é um cântaro comparado com a imagem do Deus vivo revelada em nós? O que é o cântaro? Qual o seu cântaro nessa noite, meus irmãos? Qual o cântaro da sua vida hoje? Você pode ter uma bela vida de pobreza e continuar no centro da vontade do Senhor, e isso não está errado. E se Deus quis assim? Deus decidiu levantar Paulo para sofrer.
Se a gente usar a teologia do sofrimento, então Paulo estava em pecado. É ou não é? O cara sofreu, foi apanhado, foi preso. Meu Deus do céu. Sofreu com sua pílula. Não, Paulo está em pecado. Nosso Deus é um Deus de prosperidade. Talvez não, irmão. Talvez é a nossa satisfação que está no lugar errado. Talvez é o foco da nossa vida que está no lugar errado. Você é satisfeito em Deus? Se Deus não te der mais nada, você continua servindo a Ele? Se Deus decidir tirar tudo, você continua servindo a Ele? Mas o nosso Deus é um Deus de cura, Caio. E sim, se Ele não te curar, irmão. Isso foi um episódio, não sei quem lembra disso. Está lá um enfermo, os discípulos param Jesus e disse: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele, para ele nascer enfermo desse jeito, amaldiçoado? A pergunta está errada, meus irmãos. Como sempre a gente é meritocrático, como sempre a gente é materialista, consumista, e olhando debaixo de um pano de fundo, de uma perspectiva humanista. Está tudo errado. Jesus não responde a pergunta deles. Jesus diz: nenhum nem outro. Foi para que se manifeste nele a glória de Deus. Isso quer dizer que todos os enfermos serão curados? Também não. Jesus não disse isso. Jesus disse: para que se manifeste nele a glória de Deus. Deus pode ser glorificado na vida de alguém que está cego, que está paralítico, que está enfermo, que está doente. Pode ser glorificado através da cura e através da não cura. Deus é glorificado através da cura, porque Ele prova que Ele é um Deus real, poderoso, e é um Deus de cura. Ele faz milagres, mas Ele também é glorificado através de um paralítico, que continua servindo ao Senhor com alegria e satisfeito nele, mesmo não sendo curado, servindo ao Deus dos deuses. Já parou para pensar nisso, irmão? De todo jeito Deus é glorificado. A questão é, aonde está a nossa satisfação? Toda vez que Camila vem para a igreja, eu oro por ela. Ela no canto dela ali, e eu fico orando. Eu creio que ela pode sair se levantando aqui e andar. E a gente não precisa gravar não, tá? Para não botar no Instagram não. Tem irmão que estava aqui de manhã, irmão é cego. Outros de cadeira de roda. Outros têm enfermidades na alma. Outros têm enfermidade aí física dentro. Um câncer, uma artrose, uma artrite, bico de papagaio, um negócio que não lhe deixa em paz. Sim, meu irmão, mas aonde está a sua satisfação? Paulo tinha um espinho na carne. E ele disse: eu já orei, eu já pedi repetidas vezes, mas Deus não tirou. Aí ele vive a sua vida toda e ele diz: aprendi a estar contente em toda e em qualquer situação. Eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação, a ser humilhado, a passar por escassez, em abundância. Ele disse: eu passei por tudo. É dentro desse contexto: tudo posso naquele que me fortalece. Aonde está a sua satisfação, meu irmão? Se Deus te curar, glória a Deus. Mas se Deus não te curar, se Deus não te abençoar, se você continuar no mesmo nível de vida que você está, você ainda vai servir a esse Deus? Você vai continuar sendo um filho fiel? O grande problema é que a gente está ainda lidando com a mentalidade infantil do reino de Deus. Pessoas que não crescem espiritualmente, quando a gente já deveria ser filhos maduros. Filhos que se preocupam com a dor no coração de Deus, assim como essa mulher. Essa mulher encontra satisfação em Deus, e a primeira coisa é: o Messias precisa ser conhecido. Esse Messias, ele precisa ser conhecido.
Ele precisa ser revelado. Venham, vejam. O homem que fez tudo por mim. Satisfeita. Nós deveríamos, como filhos, estar perguntando para Deus: Deus, o que é que o Senhor está querendo? É o sonho de todo pai e de toda mãe, que o filho chegue como um filho maduro e dizer: pai, o que é que o Senhor está precisando? Está doendo alguma coisa aí? Quer ajuda? O Senhor quer ajuda em quê? Rapaz, quando um filho fala um negócio desse, zerou a vida, né? Não precisa de mais nada. Aqui eu vejo avós, aqui eu vejo pais, e aqui eu vejo filhos. Isso é a característica de um filho maduro. Certa vez, algum tempo atrás, Deus me constrangeu sobre isso. Você só vai para o seu pai para pedir, né? Do mesmo jeito que a gente só vai para Deus para pedir. Só pedir, só pedir. Olhe só suas audiências com Deus. Quando foi que você pediu a Deus? Quando você disse assim: Deus, hoje eu não vim pedir não, hoje eu vim oferecer ajuda para o Senhor. E Deus, eu só peço as coisas para meu pai. Deus me constrangeu. Eu cheguei todo envergonhado para meu pai. Disse: pai, o senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está bem? Eu estou bem, meu filho, estou bem. O senhor está precisando de alguma coisa? Não, estou não, está tudo certo. Só aí você está bem? Você está bem? Estou. Só aí você está bem, já está tudo em ordem. É um pai, né? Mas um filho maduro deveria estar fazendo isso. Às vezes a gente critica os nossos filhos, mas nós como filhos não estamos fazendo isso. A gente reclama do nosso filho que só pede, 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 pede. E é assim a vida, né? O pai e a mãe, eu só comecei minha trajetória, só tem 4 meses. Eu admiro os cabelos brancos aqui, que fizeram isso a vida toda. Vários filhos, avós. Você se desgasta, abnega das coisas pelo filho. Ele não vai saber nunca o que você fez por ele, porque ele estava ali sem consciência. Quantas noites você ficou acordado? Quantas vezes você foi para o hospital? Quantas vezes você ficou ali cuidando, abnegando da vida, sacrificando, tal? O menino cresce, a menina cresce, se rebela na adolescência, na juventude, pronto, daqui a pouco casa, vai-se embora e nem dá um tchau para você. Se eu perguntasse a maioria dos pais aqui, é ou não é verdade, meus irmãos? Ouvi vários acenos com a cabeça. É verdade. Tchau, pai. Passa um tempo, passa semanas. Pai, eu gostava de manhã. Manhã não deixava passar muito tempo, não. Dava um dia assim. Tem mãe mais não, meu filho? Esqueceu que tem mãe? Filho de chocadeira, por acaso? Que os pais criaram para a vida. E você está lá no início da vida, se dedicando, trabalhando. Primeiro ano de casamento é aquela luta. E você sai, você esquece. Ô, meu irmão, como a gente não é, né? E como a gente não é com Deus Pai. Será que você vai ficar eternamente na posição de filho coitadinho, só indo para a presença de Deus para pedir: oh Deus, hoje eu vim pedir, me abençoa, Senhor, estou precisando. Quero tanto aquele carro. Aí no outro dia, quando não é um disco arranhado, pede outra coisa, né? Oh Deus, preciso tanto de uma promoção, Pai, está difícil. As coisas estão caras, o senhor está vendo, né? E o Senhor, aí pronto, começa a citar a Bíblia para o autor da Bíblia. E o Senhor não vai deixar a gente passar fome, não. A tua palavra fala que o Senhor é um bom pai, ainda que a mãe se esqueça do filho. Todavia o Senhor não se esquece de nós. O Senhor continua cuidando de nós. O Senhor não vai deixar nada de mal acontecer, não. Aí quando as coisas de mal acontecem, não é porque é da vontade de Deus, mas vai melhorar. Vai melhorar. Quando não é pior, quando a gente não acusa Deus dos nossos erros. Não, porque foi da vontade de Deus.
Começou a namorar com a menina, disse que era da vontade de Deus para começar. Aí dá uns meses, termina. Não, é porque era da vontade de Deus terminar. Oxi, Deus está doido agora? Mandou começar e daqui a pouco manda acabar? Não, porque era da vontade de Deus. Aí você leva uma topada, bate o carro. Não, porque foi da vontade de Deus. Não, se tu estava no celular e bateu, isso não foi da vontade de Deus não, irmão. Deus só permite. Deus permite. Vontade permissiva de Deus. Aí a gente fica botando culpa para Deus. Aí Deus está lá em cima. Eu mesmo não. Memezinho da internet. Até quando nós vamos ficar nessa posição de filhos imaturos? Não, Caio, mas Deus não tem necessidades não. Deus é soberano. Os teólogos, né? Os teólogos começam a se levantar e dizer, não, Deus é soberano, Deus não tem necessidade, Deus não tem dor. Deus só tem amor, paz, aleluia, glória a Deus. E é, irmão. E Deus, Ele não é um pai, não. Como um pai, como é que Ele não está agora? Já faz 40 minutos de pregação. E a cada 6 minutos, só no Brasil, uma mulher é estuprada. Como é que está o coração do pai nesse momento? Você acha que Deus não está vendo isso não? Aqui em Mangabeira agora, pessoas se prostituindo. Você acha que Deus não está vendo isso não? Você acha que o coração de um pai que ama, que quer salvar e libertar, você acha que Ele não está se importando? Você acha que o coração dele não dói? 1 a cada 3 mulheres no mundo sofrem violência doméstica. Se a gente fosse usar esses dados aqui na igreja, 1/3 da igreja apanha aqui em casa, das mulheres. Mas a gente não usa essa métrica aqui, porque eu creio que aqui é um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu creio que aqui é um povo diferente, que está tentando fazer a diferença nesse mundo, amém? Amém. O que é que Deus não está vendo, meus irmãos? Crianças no Nepal que são vendidas a menos de R$5 para prostituição. Meninas que atendem até 30 homens por dia sexualmente. Como é que não está o coração do pai nesse momento, meus irmãos, vendo uma menina dessa? Oh, meus irmãos, se a gente sente algo no coração, imagina o pai, que ainda que a gente falhe, ele não falha. Deus me deu a graça de ser pai de uma menina. 4 meses. E quando eu soube da notícia ia ser menina, já fiquei preocupado. Meu Deus, como é que se limpa um pipiozinho? Eu não sei. Delicado aquele negócio pequenininho, meu Deus do céu. Vamos lá, aprendendo os primeiros dias. E eu fico ali mesmo cheio de medo para não machucar. Uma inocência. Algo tão pequeno. E vem homens miseráveis, desgraçados, que conseguem fazer um mal a uma criança tão pequena, meus irmãos. Como é que pode? Como é que pode? Satanás é muito sujo para destruir a vida das pessoas. Como é que não está o coração de Deus nesse momento, meus irmãos, vendo agora crianças sendo abusadas? Como é que não está o coração do Pai de amor dos céus, olhando para isso agora? Quer dizer que se Deus não intervém é porque Ele é um Deus mau, é? É não, irmão. Ele é um Deus de amor. Mas Ele deu a liberdade a nós. O livre-arbítrio Ele nos entregou. Somos nós os responsáveis. Satanás é o orquestrador disso tudo. E a gente quer culpar Deus, o Deus de amor que está sofrendo agora. Oh, meus irmãos. Como é que não está o coração do nosso Deus, vendo agora na Josefa Taveira, nesse horário? Começa aí. Mas mais tarde da noite, o que acontece mesmo? Eu saio daqui todo sábado, termina tarde o culto, saio daqui, deixo os meninos, eu passo pelo Josefa Taveira e meu coração chora, vendo tantos homens e mulheres se prostituindo nessa principal.
E o que é que a gente está fazendo, meus irmãos? Para aplacar essa injustiça? Não, mas isso é responsabilidade de Deus. Não, irmão, Ele decidiu passar essa responsabilidade para a gente ser cooperador. Se nós somos cooperadores, é nossa responsabilidade. E por que Deus não volta logo, Caio? Ele pode, meu irmão, acabar com isso em 1 segundo. É só Ele voltar, sendo que Ele já disse, para eu voltar, vocês têm que pregar o Evangelho no mundo inteiro. Isso é culpa nossa. É responsabilidade nossa. E a gente está vindo para a igreja para encher o nosso cântaro. Cadê a palavra? Eu quero uma palavra de bênção. Bora que eu quero sair daqui com um carro novo. Eu quero sair daqui com minha promoção. Fala comigo, meu Deus. Que é isso? E a nossa satisfação não está nele. E quer dizer que a gente não vai amadurecer e começar a se preocupar com a dor do coração do Pai? Vou pedir para colocar uma música agora, pode dar o play. Uma música que retrata um homem que fez uma oração. E ele disse, Deus, eu quero conhecer o teu coração. Pode aumentar. E Deus mostrou o coração para ele. Para conhecer seu coração. E para minha surpresa, ele disse sim. Eu pedi ao Pai para conhecer seu coração. E para minha surpresa, ele disse sim. Eu pensei que eu fosse explodir. Reflita na letra dessa canção. Eu pensei que eu não fosse aguentar. É verdade. Pois tanto amor assim eu nunca vi. Tanto amor assim eu nunca vi. O seu coração gemia, o seu coração gritava, eu quero perdoar, eu quero restaurar. Esse é o coração do nosso Deus. O seu coração gemia, o seu coração gritava, minha igreja, por favor, arrebente as portas do inferno. O seu coração gemia, o seu coração gritava, minha igreja, por favor, diga às prostitutas que eu quero perdoar. O seu coração gemia, o seu coração gritava, minha igreja, por favor, diga ao órfão que eu sou pai. Obrigado, meus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você... Existe um autor dos nossos dias no passado que escreveu dizendo: eu vi o coração de Deus, e o coração de Deus é uma chaga aberta. Existe uma dor no coração do Pai, meus irmãos, e o que é que nós, como filhos, vendo que o nosso Pai está sofrendo, o que é que a gente vai fazer diante disso? A gente tem que amadurecer. Se a gente quer que os nossos filhos amadureçam, vamos nós amadurecer também.
O que é que nós estamos fazendo para aplacar a dor do coração de Deus? O que é que nós estamos fazendo? Até quando a gente vai ficar como um bebezinho esperando o leite? Amanhã nessa igreja começa algo extraordinário. Treinamento de líder de célula. A igreja vai estar cheia nesse lugar. E você pode estar aqui para aplacar um pouco da dor do coração de Deus. Ganhar vidas para Jesus. Pregar da maneira mais fácil que tem, que é chamar alguém para a sua casa. Ou chamar alguém e ir para a casa de alguém. Vai, irmão, Deus quer perdoar. A palavra do Senhor fala que Ele quer perdoar a todos. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. E o que é que nós estamos fazendo? Isso só vem de um coração que se satisfaz em Deus. Um coração que se deleita em Deus. Quando a gente é satisfeito em Deus, a gente diz, assim como Paulo disse: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se quiser me levar, é melhor ainda. Se é para ficar, então que eu viva para ti, Jesus. Assim como diz na palavra do Senhor: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura. Nós somos uma nova pessoa que vive por um novo propósito, que vive por um novo objetivo, que vive agora não pelos próprios cântaros, mas para fazer o nome do Senhor conhecido em todo lugar. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. Deus sabe como você chegou aqui, meu irmão. Deus sabe como é que foi o seu encontro com Ele. Eu não sei quando você se converteu. Eu não sei se você teve o mesmo nível de satisfação dessa mulher. Mas se você, assim como eu, se constrange nessa noite, porque deveria estar mais satisfeito em Deus e ainda está satisfazendo nas coisas da vida. Talvez antes você estava compreendendo o evangelho errado e achando que o evangelho era um ponto A para alcançar uma boa vida. Não, meu irmão, você já recebeu a melhor vida de todos os tempos. Você já recebeu o maior milagre. Não espere algo mais. Pare de esperar a bênção. Pare de esperar. Meu irmão, deixa a bênção chegar. Se vier, glória a Deus, Deus é um Deus galardoador. Se não vier, Ele continua sendo bom. Ele já me livrou do laço do passarinheiro. Ele já me livrou da peste perniciosa. Ele já me livrou do vale da sombra da morte. Ele já me livrou da condenação do inferno. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios feitos a mim? Eu me entrego a Ti, Jesus. Oh Deus, nós precisamos aprender mais de Ti, que é manso e humilde. Eu não sei você, meu irmão, mas eu peço, feche seus olhos. Se você quer aprender mais do Senhor, se você quer aprender mais desse Deus, a ser mais satisfeito nele, feche os teus olhos e declara isso ao Senhor. Faz essa declaração de amor a Ele. Torna essa canção a tua oração nessa noite. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais. É tudo. Tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo A
você quer ser mais satisfeito nele, cante isso mais uma vez. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais. Sabe por quê? Porque a mulher samaritana viu e nós também vimos. Porque uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Nada mais me satisfaz. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, Senhor. declare isso a ele, declare. E uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Deixa o teu cântaro de lado nessa noite. E uma vez que eu coloquei, Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. declare isso nessa noite. Só Jesus. Diga nada. Nada mais satisfaz minha alma. Oh, aleluia, eu creio, Senhor. Nada mais satisfaz. As nossas necessidades estão sendo colocadas de lado em segundo plano. Nada mais satisfaz. E o Senhor é a prioridade nessa noite. Só Jesus. Só Jesus. Eu não sei se essa palavra constrange o seu coração, assim como ela constrange o meu. De você ser mais satisfeito nele. E essa satisfação gerar em você uma consciência de maturidade para você aplacar a dor do coração do Pai. Não importa se você estava fazendo isso ou não. A grande questão é se você se arrepende, se não estava fazendo e você hoje quer começar a ser mais satisfeito nele. Se você quer que essa canção seja realmente a sua oração. Se você se arrepende como você estava antes, meu irmão, e você quer, escute que isso é para a igreja. E você quer nessa noite ser mais satisfeito nele, assim como essa mulher samaritana, e ser um agente de transformação nesse mundo para pregar o evangelho. Coloca a mão no teu coração. Vamos orar juntos. Eu vou fazer melhor. São muitas mãos e eu peço que se você quer ser um filho mais satisfeito e mais maduro, vem aqui pra frente pra gente orar juntos. Nós iremos orar juntos aqui nesse lugar, pedindo: Deus, vem sobre nós. Todos que estão com a mão no coração, venham, vamos orar juntos aqui nesse lugar. E dizer: Deus, me perdoa se eu não estava sendo um filho tão satisfeito. Me perdoa se eu não estava sendo um filho tão maduro. Eu quero ser um filho maduro para resolver a dor que está no teu coração, Deus. Isso, vem mais para frente, tem muita gente, vem mais para frente. Vamos orar juntos aqui nesse lugar. Se quebranta diante do Senhor, começa a fazer tua oração. Começa a mudar as prioridades da tua vida. Eu não sei você, meu irmão, mas eu creio. Pode vir mais para frente, tem muita gente nos corredores. Isso. Eu não sei você, mas eu creio
uma palavra, um culto, pode mudar uma vida, pode mudar uma história e pode ser um divisor de águas. Eu creio que hoje, filhos arrependidos se prostram nesse lugar. E filhos maduros se levantarão para viver uma nova história. Filhos maduros se levantarão para viver algo novo. Para perguntar para o pai e dizer: pai, o que é que está doendo em Mangabeira? Deixa eu ser a resposta para Mangabeira. Senhor Jesus, nós oramos aqui nessa noite pedindo: tem misericórdia de nós, Senhor. Nós nos arrependemos diante do teu altar e nós te pedimos: vem sobre nós e nos perdoa. Nos perdoa porque nós estávamos sendo negligentes, imaturos, omissos. Tantos pecados, ó Deus. A gente estava numa posição de bebê espiritual há muito tempo, só querendo receber, só pedindo. A gente não estava satisfeito em Ti. Mas nessa noite nós queremos declarar: a nossa satisfação está em Ti. A nossa satisfação está no Senhor. E não importa se a cura virá ou não, se a bênção virá ou não, se a promoção virá ou não, a poupança virá ou não, as melhorias virão ou não, nós continuaremos sendo satisfeitos em Ti, Jesus. E além de sermos satisfeitos em Ti, nós queremos nos comportar como a mulher samaritana. Nós queremos ser a resposta para essa cidade. Nós queremos ser a resposta para Mangabeira e para onde quer que o Senhor nos leve. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós. E nós queremos ser a resposta. Traz ousadia no nosso coração, para que a gente possa te perguntar: onde é que está doendo, Senhor? O que é que o Senhor está precisando? Eu quero ser a resposta. Amanhã eu virei para esse treinamento de líder de célula e eu quero abrir uma célula e eu quero ganhar vidas para o Teu reino, no nome de Jesus. Senhor Jesus, vem fazendo a obra maravilhosa nesse lugar. Aquilo que homem nenhum pode fazer, só o Senhor pode. A obra sobrenatural de sermos plenamente satisfeitos em Ti. Essa é a minha oração nessa noite, no nome poderoso de Jesus. E todos dizem...